Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos um relato de cemitério. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Eu sou a Caixa. Nessa época eu tinha um namorado e eu estava cursando fotografia na época. Tive uma ideia, né, que eu estava de folga. Eu falei com o meu ex-namorado para nós irmos até o cemitério do Araçá, porque eu queria realmente fazer alguns trabalhos que eu tinha que entregar meu TCC. Eu tinha que entregar mais de 200 fotos e eu queria ir lá para fazer algumas fotos tal, de esculturas, né, do cenário tal, e ele topou ir comigo lá no cemitério, e eu com a câmera, e todos nós fomos lá. A primeira coisa de estranho que aconteceu nesse dia do cemitério foi porque quando eu vou fotografar algum arte tumular ou fazer algum trabalho fotográfico no cemitério, eu procuro sempre por uma parte mais distante, onde não esteja correndo velório, onde não esteja passando cortejo, né, cortejo fúnebre com o caixão. E naquele dia eu estava fotografando e começou a passar um cortejo. Minha primeira reação foi sair dali e tal. Eu puxei o meu namorado da época e falei, olha, vamos dar uma volta, vamos sair daqui por questão de respeito à família, né? E eu virava uma rua, o cortejo virava também. Eu virava outra rua do cemitério, o cortejo virava também. Aí eu comecei a ficar desesperada. Falei, meu Deus, eu vou sair correndo daqui, né? Porque o cortejo tá me seguindo. E aí eu peguei e saí andando mesmo. E fui para outro lado do cemitério, e quando eu parei para arrumar meu equipamento de novo, eu vi um gatinho. E eu já tinha visto aquele gatinho perto do cortejo, eu tinha visto o gatinho quando eu tinha entrado no cemitério, eu tinha visto aquele gatinho muitas vezes. E aí então eu decidi fazer umas fotos desse gatinho. E quando eu olhei pro gatinho, eu vi que ele tava com alguma coisa na boca. Aí eu fui atrás dele. E quando eu abaixei, eu tava com esse meu ex-namorado, eu vi que ele tava com um dedo na boca. Era um dedo humano, assim, era um dedo que ele tava já faltando algumas partes, mas dava pra ver que era claramente um dedo. Isso em si não me assustou, tá? Afinal, a gente tá no cemitério. Afinal, vocês acham que aqueles gatos são gordos de cemitério? Por quê? O gato, quando tá com fome, gente, desculpa contar pra vocês, mas eles comem carne humana, né? Ainda mais que lá tem um sistema de tubulação muito grande que passa por dentro dos túmulos. E se você olhar, os gatos estão sempre saindo de lá do cemitério do Araçá pela tubulação. E a minha primeira reação foi de curiosidade. Eu queria saber de onde aquele gato tirou aquele dedo. Então eu comecei a seguir. Meu ex-namorado começou a seguir aquele gato. E a gente começou a andar atrás dele e era como se ele esperasse a gente. Porque às vezes a gente se perdia e ele parava, esperava a gente chegar e continuava andando. Aí ele simplesmente entrou num túmulo. Esse túmulo que ele entrou era um túmulo que estava bem arrumado, tá? Não era um túmulo abandonado, era uma cripta daquelas grandes, né? Daqueles mausoléus, não é cripta, desculpa, mausoléu. Era um mausoléu grande, bem cuidado, certamente de uma família rica, e estava com rosas recentes, fotografias recentes, e eu dei uma olhada, assim, por curiosidade. É que eu sei que tinha uma moça ali. Tava escrito? Ainda não, porque ainda não tava a placa dela, eu acho que por ser recente, né, a família não colocou a placa. Mas tinha em cima do altarzinho que fica nesse mausoléu, tinha uma foto da moça e tinha uma plaquinha, assim, feita no computador mesmo, assim, colocado no porta-retrato, falando o dia que a moça morreu e o dia que ela morreu e o dia que ela nasceu. Ela tinha simplesmente nascido no mesmo dia do que eu, ela tinha o mesmo nome do que eu, e tinha uma foto dela e ela era muito parecida com a minha irmã, gente, é sério, ela era uma cópia da minha irmã. Era como se eu estivesse vendo o mausoléu da minha irmã, só que com os meus dados. Era tipo, meu nome, primeiro nome,
tudo certinho, a data, o mês e o ano era o mesmo do meu nascimento, e a morte dela, havia 2 pessoas enterradas ali, tinha sido um ano antes, no mesmo dia que eu estava naquele cemitério. E naquele momento eu tive realmente um ataque de pânico, eu tive realmente, tipo, muito medo, e, tipo, e o meu namorado teve que me segurar, ele teve que me acalmar, porque eu realmente fiquei muito chocada, e eu deixei, tipo, tudo que eu tinha pra fazer lá, eu esqueci até que eu ia fotografar, e eu simplesmente fui embora dali, e eu fui pra casa. E eu cheguei em casa chorando, eu contei pra minha mãe, e eu falei pra ela que podia ser um aviso, né, que talvez eu fosse morrer em breve, né. E se vocês acham que a história acaba por aí, né, o meu relato sobrenatural, infelizmente vocês estão enganados, tá. Isso foi só uma parte do que ainda está por vir, porque essa história foi bem cabulosa, assim. Eu não sei nem se eu chamo ela de sobrenatural, se eu chamo ela de macabra, o que eu chamo ela pra contar pra vocês. Acho que uma semana depois do que isso aconteceu, eu estava na casa dos meus pais. Naquela época eu morava com eles, eu tinha um quarto do lado deles no 2º andar, e num domingo eu havia chego em casa pela manhã já, então eu estava dormindo, já era tarde, mas como eu tinha chego muito pela manhã, eu continuei dormindo até que eu vi a porta do meu quarto abrir. E quando eu olhei a porta abrir, eu vi uma criança entrando no meu quarto. E eu pensei que eram meus sobrinhos. Eu tinha a Sara, eu tinha várias menininhas, né? Podia ser amiga da Sara, minha sobrinha. E eu meio que não liguei. Eu peguei e falei em voz alta. Falei, olha, Sara, fecha a porta porque a tia tá dormindo. E virei e continuei a dormir. E até que eu senti puxar o edredom, pegar na minha perna e começar a chacoalhar. Aí eu falei de novo, Sara, depois a tia vai dormir mais um pouquinho, depois a tia desce, porque eu estava jurando que era apenas a minha sobrinha. Até que pegou o meu cobertor e puxou até o pé. E foi a hora que eu levantei para pegar o cobertor, sabe? Eu levantei bem puta ainda, eu ia dar uma bronca na minha sobrinha. E quando eu olhei, eu vi uma garota. Eu não me assustei na hora, porque eu pensei que podia ser uma amiga da minha sobrinha. Só que aí eu olhei de volta, quando eu peguei a coberta, eu vi ela no canto do quarto, e eu vi que ela tava com uma roupinha mais ou menos assim, que era uma roupa de época. E foi naquele momento que eu comecei a sentir um medo, mas um medo tão grande, mas tão grande. E a minha primeira reação, que eu acho que eu fiz a coisa mais clássica que todo mundo faz, que é se cobrir. Eu peguei, fechei o olho e fiquei acho que uma meia hora debaixo do cobertor esperando pra saber o que ia acontecer, até alguém passar naquele corredor e perguntar de mim, e aí eu ter coragem de sair debaixo do cobertor. Eu não falei pra ninguém da minha casa, pra ninguém achar que eu era louca, mas eu peguei o celular e eu liguei pro meu melhor amigo, e quando ele atendeu o telefone, eu não contei pra ele, né, que eu fui tentar fazer, não mostrar que eu tava desesperada, né, que eu tava bancando, tipo, a histérica, né. Eu quis fingir que tava tudo normal. Eu peguei e perguntei, como é que você tá? Você tá bem? Ele falou, putz, não, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu já fiquei, né, meio, vamos ver, né, o que vai acontecer. Aí ele simplesmente me contou que ele tava dormindo e aconteceu que surgiu uma garota, e essa garota foi até uma menina que estava vestida com uma roupa de época, e ela foi até o interruptor e ela ficava ligando e desligando a luz, e ele viu isso. E quando ele começou a descrever a menina, ele começou a descrever e era a mesma menina que estava no meu quarto. E eu não tinha contado pra ele, eu não tinha feito uma descrição da menina, então aquilo ali foi muito assustador. Simplesmente a gente tinha um espírito que estava assombrando eu e meu melhor amigo por algum motivo. Talvez ele quisesse contar alguma coisa pra gente e a gente não sabia como lidar. Aí então passou uma semana depois que essas coisas aconteceram, ia tudo acontecendo de uma em uma semana, de 7 dias. Eu estava na casa daquele meu ex-namorado que estava comigo no cemitério. E a gente ia dormir na casa dele aquele dia, a gente não ia dormir na minha, porque ele ia ter que fazer não sei o que na segunda-feira, não sei, e eu ia dormir lá, porque segunda-feira eu acho que eu tava de folga, alguma coisa parecida.
A casa desse meu ex-namorado estava em reforma e ele tinha que tomar banho no quarto da mãe dele porque os outros banheiros da casa estavam todas reformando. E foi aí que eu comecei a sentir o cheiro da vela e das rosas e começou a me dar um ataque de pânico tremendo. E eu comecei a sentir uma sensação que eu chamo de sensação da morte. Eu espero que vocês nunca sintam isso, tá? Que eu acho que muita gente que tem ataque de pânico sente, né? Vai entender o que eu tô falando, que é uma sensação de estar morto. Assim, você não tem como explicar, não sei como você sente. E eu comecei a ficar desesperada. Eu achei que naquele momento a morte estava vindo me buscar. E eu comecei a abraçar ele, falar que eu precisava ir embora, que eu tinha que ir embora naquele momento, porque eu precisava despedir da minha mãe, eu precisava despedir do meu pai, porque eu ia morrer naquele dia e eu tava sentindo a morte me buscando e eu tava com a sensação da morte. Isso eu lembro que eu olhei no relógio, porque ele perguntou, me falou, mas que horas são? Eu olhei, eram umas 8 horas da noite. Eu comecei a falar pra ele que eu queria ir embora, porque eu ia morrer. E o coitadinho ficou desesperado, né? Ele pegou o telefone e me fez ligar pra minha mãe, né? Porque eu tava desesperada, porque eu achava que eu ia morrer sem ver meus pais de novo. E ele fez eu ligar pra minha mãe, eu liguei pra minha mãe, me prestei aquele papel, eu chorei pra caramba. Eu falei pra minha mãe que eu tava sentindo que eu ia morrer, aí eu falei umas coisas pra ela, do tipo, ai mãe, eu queria pelo menos ter comido o seu feijão a última vez, eu queria pelo menos ter dado um abraço, né? Eu falei esse tipo de coisa pra minha mãe, e minha mãe falou, minha filha, você não vai morrer, pega as suas coisas, volta pra casa, fica aqui que você vai ficar mais calma, né? E foi o que eu decidi fazer, né? Eu decidi, falei com esse meu ex-namorado, meu ex-namorado falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos pra sua casa, no caminho da sua casa, perto da sua casa tem um shopping, que é perto da casa do Jean, que era o meu melhor amigo das almas penadas, é perto da casa do Jean, dá uma ligada pro Jean também, vou ligar pra Samara, que era outra amiga na época. Falei assim, vamos todo mundo pro shopping, todo mundo janta, aí quando der umas 10 horas a gente vai pra sua casa e a gente dorme lá e tá tudo certo. Amanhã cedo eu saio mais cedo, eu vou trabalhar e tá tudo ok. Aí eu topei, eu falei, beleza, tava se aproximando do Natal, eu tinha que comprar alguns presentes também, inclusive pros meus melhores amigos, e eu decidi ir, né, pra esse bendito shopping. Até que o telefone da minha amiga toca. E ela fala, olha, é a sua mãe. E eu fiquei meio tipo, por que minha mãe tá ligando, né? Às vezes ela ficou preocupada, né? Não sei. Mas eu nem sabia que ela tinha o telefone dessa minha amiga, por isso que foi o susto. E ela realmente, tipo, me ligou e ela... A única coisa que ela me falou na hora foi, como é que você sabia? E eu fiquei sem entender, tipo, eu sabia do quê? Eu falei, mãe, do que você tá falando? O que eu tenho que ficar sabendo? Ela falou assim, desculpa, eu pensei que você já sabia. Pega as suas coisas e vai pra casa do Jean, porque o pai dele acabou de falecer. E eu não acreditei, eu fiquei meio em choque na hora, assim. O pai dele foi uma das pessoas que eu considerava pai pra caramba pra mim, sabe? Eu tava sempre enfiada na casa dele e eu tava sempre com o pai dele. Às vezes eu ia lá só pra ver o pai dele. E eu só fui entender que aquilo tudo tava realmente acontecendo quando eu abri a porta da casa dele e eu vi tudo, tipo, eu vi a mãe dele com a maquiagem escorrida, eu vi as pessoas chorando e todo mundo se abraçando. Foi a hora que caiu, assim, tudo veio, assim, pro chão, assim, e eu vi que o negócio era sério, realmente, né, que realmente aquilo tinha acontecido. Infelizmente o pai dele tinha tido um ataque fulminante e tinha falecido na hora. E foi uma coisa assim horrível pra mim, foi uma coisa traumatizante. E chegou quando eu fiquei na casa dele a noite inteira pra ajudar a família com as coisas do funeral, e começou a chegar laudo médico e tal, e mostrou que ele tinha morrido às 8 horas da noite, o exato momento que eu tive meu ataque de pânico. E eu achei que eu ia morrer, que eu fui ligar pros meus pais. No velório do pai dele também foi muito triste, não vou entrar em detalhes, mas foi a última vez que eu vi aquela figura. Depois acho que eu vi de relance na casa dele, depois que eu dormi alguns dias lá para dar um apoio para a família.
E eu comecei a rezar muito, né? Pedindo pra ir embora, porque eu não queria ver. Se ele estivesse tentando me mostrar alguma coisa, já era tarde demais pra me mostrar, né? Então eu não queria mais ver aquilo, sabe? E eu já, depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a não dormir, que eu tinha medo de sonhar com tudo aquilo. Foi um momento muito triste mesmo na minha vida. Eu acabei ficando até com depressão mais funda ainda. Tive problemas de minha insônia gravou muito, eu ficava dias sem dormir, e quando eu dormia eu tinha ataque de pânico, tudo por questão disso. Eu comecei a ligar todos os pontos, sabe, de todas aquelas visões que eu tive. Então pra mim foi uma coisa assim que me marcou muito. Mas eu acho que esse período foi muito carregado, porque foi uma coisa atrás da outra, assim, e eu não entendi. E quando eu fui entender, eu comecei a me culpar, de achar que eu devia ter feito alguma coisa, né, pra entender o que estava acontecendo. Ou comecei a achar que, sei lá, eu poderia ter feito alguma coisa, né, em prol da família, pra ajudar, não sei. Mas de tudo isso aconteceu, tipo, graças ao universo, né, aos deuses, não sei, eu nunca mais tive nenhuma visão dessas, assim, forte, sabe, de ter uma interferência, assim, muito grande na minha vida, como naquela época teve. Eu sei que parece coisa de sensacionalista, né? Porque existem tantos relatos reais de sobrenatural e você pode acreditar ou não, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu entendo tranquilamente, tem gente que só acredita mesmo quando acontece. E como já aconteceu algumas vezes comigo, eu sou o tipo de pessoa que acredita, né? Beijão. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Kásia, por ter compartilhado seu relato. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui no canal, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.